Olha só, Mori, eu odeio ter que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor é só uma reação química pra levar os animais à reprodução. Te pega com força, Mori, mas vai se apagando devagar, deixando você encalhado num casamento. Eu fiz isso, seus pais vão fazer isso. Quebre o ciclo, Mori, fica por cima disso. Foque na ciência. Rick Sanchez disse isso com a cara mais séria do mundo, e é a maior mentira que ele já contou. Esse homem passou 20 anos caçando um fantasma pelo multiverso inteiro para vingar a morte da sua esposa. Tentou acabar com a própria vida quando a unidade foi embora. Deu o colar de sobrevivência para o Maury em uma situação onde só um dos dois iria sair vivo, e aceitou que ia ser ele a não sair. Isso não é comportamento de alguém que acha que amor é química, é comportamento de alguém apavorado com o quanto o amor significa para ele. Rick Sanchez não é incapaz de amar. Ele é incapaz de admitir que ama. Tem diferença. Uma diferença enorme que a maioria das análises sobre ele ignora completamente. Porque é mais fácil dizer que ele é niilista e que acha que nada tem sentido. Niilismo seria quase confortável. O que o Rick tem é pior. Ele acredita que amor é fraqueza, não intelectualmente. Ele sabe que é uma posição indefensável, mas emocionalmente, visceralmente, no lugar de onde vêm as decisões que a gente toma às 3 da manhã. Ele comprou essa ideia. E comprou porque precisava comprar. Porque se amor não é fraqueza, então ele desperdiçou a maior parte da vida construindo uma armadura contra a única coisa que realmente queria. Esse vídeo é sobre essa armadura, sobre como ela foi construída, sobre o preço que o Rick pagou para mantê-la de pé. O problema é que ele resolveu errado. Antes de tudo acontecer, Rick C-137 era um cara normal. Bom, normal é forçar a barra. Ele era um gênio absurdo, mas era um gênio que tinha escolhido uma vida. Esposa, filha, garagem bagunçada, o estereótipo do cientista doido que preferia ficar em casa conquistar o universo. Aí do nada, aparece outra versão dele mesmo oferecendo exatamente o poder, a viagem interdimensional, o poder irrestrito. Você acha incrível ser o homem mais inteligente da Terra? Com essa tecnologia você vira a coisa mais inteligente de todos os universos concebíveis. Rick recusou, escolheu a família, e a família morreu. A outra versão dele, que já tinha feito a escolha oposta, que já tinha trocado afeto por poder, mandou uma bomba pelo portal e destruiu tudo. A Diane, a vida que Rick tinha construído, a versão dele que conseguia ser humano sem esforço. Tudo virou fumaça em uma garagem. Isso é importante porque muda o que o Rick aprendeu com o trauma. Ele não aprendeu que amor dói, aprendeu que amor te deixa vulnerável e a vulnerabilidade te mata. Que ser humano no sentido de depender de alguém, de ter algo a perder, é uma fraqueza que pode ser explorada como arma contra você. Então ele fez o único movimento que fazia sentido para a cabeça dele. Virou predador, construiu a arma de portais, passou anos caçando o Rick Prime pelo multiverso, não por justiça. Rick não acredita em justiça, é abstrato demais, mas por controle, por nunca mais ser o cara que tem algo a perder enquanto outra pessoa tem a arma. E aqui está o ponto que a série deixa implícito, que fica devastadoramente claro quando você olha de perto. Rick virou exatamente o que queria destruir. Rick Prime não amava ninguém, só tava a família como mobília descartável. E era a versão do Rick que tinha aberto mão da humanidade completamente e ficado só com o poder. E o Rick C-137, na caçada, foi se tornando isso aos poucos, não por escolha consciente, por necessidade de sobrevivência emocional. Cada camada de proteção que ele adicionava fazia sentido isoladamente. Não se apega porque apego dói. Não confia porque confiança te expõe. Não te ama abertamente porque amor é a alavanca que os outros usam contra você. Cada decisão dessas individualmente é defensável. O conjunto delas constrói uma prisão. Nietzsche escreveu sobre isso. Quem luta contra monstros deve ter cuidado para não se tornar um. E quando você olha longamente para o abismo também olha para você. Rick olhou para o abismo do Rick Prime por 20 anos e o abismo olhou de volta. O problema de ser o mais inteligente da sala. Existe uma solidão que não tem nome. Não é a solidão de não ter pessoas por perto. Rick tem pessoas ao redor o tempo inteiro. É a solidão de ser o único ser consciente em uma sala cheia de gente. Todo mundo em volta fala, ri, chora, se conecta. E você assiste de fora como alguém olhando para peixes em aquário, conseguindo prever o trajeto de cada um antes deles nadarem. Nenhuma quantidade de álcool anestesia isso completamente. Rick olha para uma pessoa e vê um padrão. A Beth tem um padrão da filha que foi abandonada pelo pai. O Jerry tem um padrão do homem medíocre que compensa a insegurança com dependência emocional. A Summer tem um padrão de adolescente invisível tentando provar o seu valor. Rick não vê pessoas. Vê instâncias de padrões que já catalogou. E padrões não inspiram amor, inspiram gerenciamento. Schopenhauer descreveu o que chamava de penas do porco espinho. 2 porcos espinhos no frio se aproximam para se aquecer, mas quanto mais se aproximam, mais se machucam com os espinhos do outro. Então se afastam e voltam a sentir frio e se aproximam de novo. Rick é um porco espinho que decidiu resolver o problema removendo a necessidade de calor. Se você não precisa de ninguém, os espinhos não importam. Funciona parcialmente. Você fica sem a
dor da aproximação fica também sem o calor, e o frio de longo prazo é mais mortal que qualquer espinho. Mas há algo mais profundo aqui que a série registra com precisão. O amor exige mistério, não no sentido romântico de pessoas enigmáticas, mas no sentido real de que você precisa acreditar que o outro é uma consciência que você nunca vai mapear completamente, que pode te surpreender, que tem uma profundidade que escapa da sua compreensão. Rick não consegue sustentar essa crença sobre ninguém, porque na maioria das vezes ele está certo. As pessoas fazem exatamente o que ele previu, reagem exatamente como ele calculou e o decepcionam exatamente onde ele esperava que decepcionassem. Ser sempre certo parece vantagem. Na prática é uma forma de solidão que não tem nome porque nunca foi documentada antes. Você vira o único ser consciente em um universo de NPCs, e nenhum NPC, por mais bem programado que seja, pode te dar o que você realmente precisa. Porque o que você realmente precisa é de alguém que te surpreenda. Rick eliminou a possibilidade de ser surpreendido faz décadas. A curva finita é a prisão que ele mesmo construiu. A curva finita central não é só um detalhe de lore, é o diagrama da psicologia do Rick desenhado em escala cósmica. Para quem não lembra, a curva é uma barreira que separa todos os universos onde o Rick é o ser mais inteligente de todos os outros. Um bolsão da realidade cuidadosamente filtrado para garantir que onde quer que o Rick vá, ele é o topo da cadeia alimentar. Sempre, sem exceção. A justificativa inicial fazia sentido. Ele estava caçando o Rick Prime, restringiu o multiverso aos universos onde o Rick era o mais inteligente e reduziu o espaço de busca, mas a caçada foi suspensa. Rick foi morar com a família substituta e a curva continuou lá. Ele não derrubou a parede quando o motivo original desapareceu. Ele ficou dentro. Por quê? Porque dentro da curva o Rick sempre ganha, sempre é o mais inteligente, sempre é o mais capaz. Nunca encontra ninguém que possa genuinamente desafiá-lo, superá-lo, surpreendê-lo. É uma realidade sobremedida para o ego. Uma prisão 5 estrelas que ele mesmo projetou e da qual não quer sair. Pensa no que amor exige na prática. Parceria real, alguém que te confronta quando você está errado, alguém que cresce numa direção que você não previu, alguém que pode, em algum momento, ser melhor que você em algo que importa. Dentro da curva, nada disso é possível. Todo mundo é menos que o Rick. E amar alguém que você vê como menos que você não é amor, é tutela. É o Rick resolvendo os problemas da família em vez de atravessá-los juntos. É ele dando resposta em vez de fazer perguntas. É ele sendo o centro gravitacional de qualquer relação, tão denso que qualquer coisa que chegue perto começa a orbitar em vez de caminhar junto. A unidade era uma mente coletiva de escala planetária, e mesmo ela começou a perder a forma perto do Rick. Ela foi embora porque ficar significava deixar de existir como entidade independente. Amor não é órbita. Amor é dois corpos com gravidade própria que escolhem ficar próximos sem que um destrua o outro. Amor é dois corpos com gravidade própria que escolhem ficar próximos sem que um destrua o outro. Rick não sabe fazer isso. Não porque não quer, porque só sabe ser o centro. O trauma que ele nunca processou. Existe uma diferença crucial entre trauma como ponto de partida e trauma como... Existe uma diferença crucial entre trauma como ponto de partida e trauma como identidade. O trauma explica o ponto de partida do Rick, mas não explica onde ele está agora. Porque em algum momento entre a morte da Diane e o presente da série, o Rick parou de construir a armadura como resposta à dor e começou a confundir a armadura como sua identidade. Parou de ser o cara traumatizado que se protege e virou o cara que genuinamente acredita que está acima de tudo isso. A diferença entre esses dois estados é enorme. O primeiro ainda sente a ausência, ainda carrega o peso. O segundo convenceu a si mesmo que não precisa carregar nada, porque não há nada para carregar. Rick oscila entre os dois o tempo inteiro. Às vezes você vê o cara embaixo da armadura vulnerável, na cena em que ele dá o colar para Maury, no momento depois de matar o Rick Prime, no jeito que ele trata a Beth quando acha que ninguém está olhando. Outras vezes a armadura é tão grossa que parece não ter mais nada dentro. Frank escreveu que o sofrimento sem sentido é o sofrimento mais destrutivo que existe, não porque dói mais, mas porque não tem para onde apontar. A dor de Rick não tem sentido porque ele nunca construiu um. Destruiu a possibilidade de sentido quando destruiu a possibilidade de conexão. E aqui está o detalhe mais perturbador. Quando Rick finalmente mata o Rick Prime, o momento deveria ser catártico. Ele deveria estar em êxtase. Décadas de caça, o assassino da Diane, morto, missão cumprida. Olha para a cara dele depois. Não tem alívio. Não tem fechamento. Tem um homem olhando para o corpo do maior inimigo da própria vida e não tá sentindo nada. Sentindo o vazio específico de quem acabou de perceber que a vingança era o último substituto que tinha para um propósito real.
e agora esse substituto acabou. Sêneca escrevia sobre isso com a precisão de quem viveu algo parecido. A vida que você gasta perseguindo um objetivo externo é uma vida que você não gastou construindo algo interno. E quando o objetivo externo desaparece, não sobra estrutura, sobra o vazio que estava lá desde o começo esperando você parar. Rick parou e o vazio estava lá. O que o buraco do medo revelou? Tem um episódio que entrega o diagnóstico mais honesto da série. O Maury entra num buraco que materializa seu maior medo. E o maior medo do Maury, quando descobrimos, é a própria dependência do Rick. O terror de nunca ter sido necessário, de ser sempre substituível, de que o Rick nunca precisou tê-lo de verdade. O buraco consome isso, manifesta um Rick falso que resgata o Maury, alimenta o medo. Quando o Maury sai, Rick está parado onde sempre esteve. Não entrou, deixou o Maury atravessar sozinho. É o ato de amor mais genuíno que o Rick já praticou na série inteira. E ele fez isso sendo ausente, ficando fora, resistindo ao impulso de entrar, controlar, resolver, ser o centro da experiência do outro mais uma vez. Rick só consegue amar de verdade quando para de estar lá. A ironia é perfeita e completamente sem consolo. Heidegger escreveu sobre o cuidado como a estrutura fundamental da existência humana. Heidegger escreveu sobre o cuidado como a estrutura fundamental da existência humana. Cuidar não é resolver os problemas do outro, é estar presente com o outro dentro dos problemas dele, não como solução, como companhia. Rick nunca aprendeu a ser companhia, só aprendeu a ser solução. E soluções, por definição, são temporárias e descartáveis. Depois que o problema passa, é por isso que as pessoas ao redor de Rick nunca ficam. Não porque ele as afasta conscientemente, mas porque a dinâmica que ele cria inevitavelmente as transforma em problemas a resolver em vez de pessoas a conhecer. Evil Maury tinha razão. Evil Maury entendeu algo antes de qualquer outro personagem. Dentro de qualquer universo onde o Rick existe como força dominante, todo mundo ao redor é coadjuvante na história do Rick. Não importa o quanto você cresça, o quanto você lute, o quanto você se torne. Você é um personagem secundário em um universo centrado nele. A única saída era sair completamente, atravessar a curva finita e ir para onde o Rick não é o protagonista de nada. Evil Maury não foi vilão, foi o único que tirou a conclusão lógica do problema até o fim. E isso diz algo devastador sobre o Rick. Ele criou um sistema tão centrado em si mesmo que o único ato de liberdade disponível para quem está dentro é escapar completamente. Não há meio termo. Não há forma de ser próximo do Rick sem orbitar Rick. Sartre escreveu que o inferno são os outros, mas Rick construiu a versão inversa. Para quem está ao redor do Rick, o inferno é ele, não por maldade, por gravidade. E aqui está a tragédia final. Rick sabe disso, tem momentos na série onde fica claro que ele está consciente do campo gravitacional que cria, que entende o que faz com as pessoas ao redor, que vê o padrão com a mesma clareza que vê tudo, e continua. Não porque não pode mudar, porque mudar significaria desmantelar a armadura que construiu peça por peça ao longo das décadas. E sem a armadura, fica exposto o homem que perdeu tudo numa garagem e nunca mais se permitiu perder nada de novo. Esse homem ainda está lá, por baixo da ciência, do sarcasmo, do Portal 1, do C-137, ainda está lá esperando por uma Diane que não volta. Rick Sanchez era um homem que escolheu o amor e o universo destruiu essa escolha. Então ele escolheu o poder. E o poder fez exatamente o que ele prometeu. Protegeu o Rick de perder o que amava. Só custou todo o resto. Não a capacidade de sentir. Essa nunca foi embora. Custou a capacidade de agir a partir do que sente. De deixar o sentimento chegar antes da análise. De ficar numa sala com alguém e não saber exatamente o que vai acontecer a seguir. Frank dizia que a última das liberdades humanas é escolher como responder ao que acontece. Rick usou essa liberdade para construir um sistema onde nada mais pode acontecer, que ele não tenha previsto e controlado. Rick usou essa liberdade para construir um sistema onde nada mais pode acontecer sem que ele não tenha previsto e controlado. É a forma mais sofisticada de covardia que existe. E é também a mais compreensível, porque se você já perdeu tudo uma vez, a lógica de nunca mais se expor faz sentido, e um sentido perfeito, até você perceber que a proteção virou prisão, e que o guarda da prisão é você mesmo. Até o próximo vídeo.